Aí é aqui que as coisas começam a ficar meio estranhas. Só, enfim, isso aqui é só a manchete e o que o Gloves falou. E deixo que a nota da Globo destrinche um pouco mais para você entender os percalços que podemos ter que enfrentar aí nas próximas semanas. Ainda mais que vocês conhecem o judiciário brasileiro. Primeiro vem a UOL falando. Ações de busca da PF no caso Master em sequência de indícios de vazamento. Olha lá, PF, vazando aí. Complicado, né? Não é bom, né, gente, quando tem vazamento assim, né? Estado democrático, o direito sangra. É a típica matéria. E nunca apareceu durante a trama golpista, quando se vazavam coisas completamente fora de contexto e para prejudicar Bolsonaro. Ninguém falava nada. Nem para dar destaque ao que o Cid acabou fazendo, né? Gabriela R702 vazando informações através de uma conta no Instagram. Nem isso a imprensa deu destaque. Aí o Globo comenta, todo programado para cancelarem o processo todo. Aí vem a Globo para explicar isso, Pepito Ortega. Essa jornalista, ela só cobre o judiciário, ela trabalhava no Estadão para o Fausto Macedo, né? A coluna quem comanda é o Fausto Macedo. Ela deve ter ganhado uma coluna só dela, né? Adquiriu experiência ao longo do tempo. E vem falar disso. Caso Master. Justiça e investigadores se movimentam para evitar questionamentos e nulidades. Eles já estão se movendo nessa direção para evitar. É sinal que tem gente buscando, né? Sarna para se coçar. Lembrando que o Caio Junqueira apontou que essa decisão do Dom Pedro III, que faz algumas alterações, né, sobre o uso de RIFs, que é relatório de inteligência financeira, né, do COAF, ele usou isso daí, pode abrir caminho para algumas nulidades. Pode abrir caminho. Comentou agora. Aí vem a Globo, né? Em meio às expectativas pelo avanço da investigação do caso Master sobre a classe política e o próprio judiciário, Mendonça, PGR e a PF se resguardam para evitar questionamentos que abram margem para futuras alegações de nulidades. A principal preocupação por hora está ligada ao sigilo das apurações, mas também a pontos de atenção quanto à espetacularização e à própria condução da delação premiada, né, do Paquito. Parte do receio foi externado por Mendonça em meio aos embates com o decano Gilmar Mendes durante o julgamento que vetou a prorrogação da CPI do INSS. Enquanto Gilmar criticou parlamentares pela divulgação de informações do inquérito do Master, Mendonça frisou que tomou decisões visando proteger as investigações. A gente sabe que os vazamentos atrapalham a investigação, que antecipam situações que a cautela do sigilo permite avançar. Há uma leitura, tanto de advogados como de magistrados, de que os vazamentos podem levar a questionamentos à investigação, em especial sobre sua credibilidade. Com certeza, a turma, se realmente existe um movimento para tentar tornar o caso, né, nulo como um todo, veremos mais desdobramentos aí nas próximas semanas. Saindo um tiquinho do Master, mas ainda falando do Supremo, uma ala do Supremo quis dar recados de que CPMI ultrapassou limites e evitar precedente. Adivinha que ala é essa? Qual ala é essa? A ala que votou contra Mendonça. Qual é essa ala? Uma ala do Supremo, do Gilmar, do Toffoli, do Dom Pedro III, do Zanin, do Flávio Dino, já avaliava há semanas que a CPMI do INSS tinha passado dos limites. E o julgamento que rejeitou a prorrogação dos trabalhos do colegiado foi a forma de mandar recados aos parlamentares. Interlocutores da corte afirmam que o vazamento de dados sigilosos de forma indiscriminada é injustificável. Além disso, ainda havia um temor de que, com a prorrogação dos trabalhos do colegiado, mais vazamentos ocorressem. Em ano eleitoral, algo inaceitável, na avaliação de um integrante da Suprema Corte. Essa parada do vazamento, dá pra mostrar pra vocês, só porque eu sei que ele já tá... Aqui, ó, tudo isso aqui é só coisas relacionadas ao Banco Master. Aí tem um capítulo que vai se chamar Os Vazamentos Salvaram o Dia. Começa com Gilmar Mendes, né, daquela lacradinha tomando a checada, e o presidente da CPMI falando, cara, que os vazadores do caso fizeram bem ao país. E tem um número bem... Como é que posso falar? Um número bem objetivo que mostra que os vazamentos realmente foram importantes a nível de politização da sociedade. Para a sociedade brasileira entender que existe um mega escândalo de corrupção acontecendo e que eles deveriam prestar atenção. Aqui, ó. A vida privada do Paquito engajou 4 vezes mais que seus crimes. Tem o que falar, né? Aí depois tem lá, né, o Pedro Doria chorando, aí vem a percepção da sociedade, que o que aconteceu com o Bolsonaro, né, é uma safadeza, que nunca houve tentativa de golpe, a maior parte dos brasileiros acha que não houve golpe, é o pessoal desesperado, aí vem a Daniela Lima, né, pesquisa aponta Supremo como mais associado ao caso do Banco Master, exatamente por conta do que foi vazado, das conversas, e aí conseguiu bloquear, o Supremo é a instituição mais associada pelos brasileiros ao escândalo do Master. Então assim, o desespero em relação aos vazamentos não é só para ter um caminho para gerar nulidades, porque os vazamentos estão ajudando a despertar os brasileiros para o que está acontecendo nesse país. Olha lá,
Tem um capítulo só sobre isso. Só sobre isso. Será, né? Por que a CPMI do INSS acabou em pizza na avaliação de bolsonaristas? E aqui também tem tudo a ver com o caso do Master. A conta é que o Centrão, grupo de partidos que tem maioria no Congresso, teria outra posição sobre os indiciamentos pedidos pelo Alfredo Gaspar, caso o Banco Master não tivesse envolvido. Até mesmo a prorrogação da CPMI, negada pelo Batoré, poderia ter um desfecho diferente caso as revelações sobre o Master não tivessem surgido, avaliam os bolsonaristas. Com o Master na mira da comissão, o Centrão pulou para o lado do governo e ficou contra a relatoria do Gaspar. Sem votos necessários para sua aprovação, a CPMI do INSS foi concluída sem um texto final aprovado. Curiosamente, né, o Centrão tá com medo do escândalo do Banco Master. Eu não acho que esse foi o único, mas esse resultado, eu acho que esse único resultado da Aline Cantarelli faz parte do grande resultado da CPI do INSS, que foi mostrar para as pessoas o que está acontecendo no Brasil. E se foi através dos vazamentos da CPMI do INSS, nós tomamos mais conhecimento sobre esses fatos ligados ao Master, essa CPI fez muito mais do que a gente podia imaginar e esperar. Ela fez muito mais do que a gente podia, sabe, desejar, até no melhor dos cenários. O único resultado da CPI foi jogar Lulinha no colo de Lula em pleno ano eleitoral. Não acho que foi só isso não, viu? O Supremo tá apanhando, o Legislativo tá apanhando, o Centrão tá apanhando, e o povo tá acordando, né? A CPMI do INSS morreu de madrugada, sem choro nem vela, e só teve um resultado prático: empurrar o Lulinha pro centro da campanha eleitoral, atingindo Lula no seu ponto mais fraco. E deixando em segundo plano as culpas de Bolsonaro, agora doente, preso no domiciliar e fora de combate. É exatamente o que eu tava mostrando lá, né? Que já tá lá no Atlas. Foram as pesquisas mostrando que hoje apenas 37% acha que teve golpe, enquanto 56% sabe que foi uma farsa, um grande teatro. Lulinha é o único troféu do triste fim de mais uma CPI. O pedido de prisão de Lulinha pode ser questionável porque, segundo sua defesa, ele não fugiu para a Espanha, já vinha se preparando para mudar com a família desde 2003, mas as investigações sobre relações, voos e interesses dele com pessoas do esquema do INSS devem continuar. São caso não só da comissão, mas de polícia. Lula blefou errado, ou errou na análise. Lula blefou ou errou na análise do embate com Flávio Bolsonaro. A nota aqui foi de antes de sair a Paraná Pesquisas. Sairá a Quest. Eu tô, verdadeiramente, eu não tô em torcida. Eu realmente acho, sem torcida, que o Flávio estará numericamente na frente de Lula na Quest. Porque saiu a Atlas Intel, Flávio cresceu. Saiu Paraná Pesquisas, Flávio cresceu. Em ambas. O mesmo comportamento. Flávio e Lula estavam empatados numericamente. E Flávio está crescendo mais do que o Lula. Então, assim, mesmo com desconto do petismo do Felipe Nunes, parceiro do Thomas Trauma e da Globo News, eu acho que o Flávio, nessa da Quest, nessa próxima, ele já vai estar numericamente à frente. Isso tem um peso, sabe? Você chegar pra conversar com as pessoas e falar: cara, o Flávio tem primeiro, velho, vamos votar logo pra gente ganhar, sabe? Mudar o país, ninguém aguenta mais. Não tá vendo aí, porque a maior parte do Brasil já vai votar no Flávio. E todo mundo sabe, porque o Lula não dá. Mas enfim, a Roseanne Kennedy, a nota foi boa essa aqui. Ela traz um ponto central e vai fazer muito mais sentido quando a gente falar um pouco mais das confusões da direita. Mas ela começa falando assim, que até o final do ano passado, o discurso que predominava lá no Planalto era que enfrentar um herdeiro direto da família Bolsonaro seria o melhor dos mundos. Ah, assim, tomar que seja um Bolsonaro nas urnas. A lógica era de que a rejeição ao sobrenome garantiria um teto eleitoral intransponível para a oposição. No entanto, o que parecia um cenário controlado revelou-se um blefe ou um grande erro de análise do Lula diante do crescimento do Flávio nas pesquisas. Na Atlas Intel, desta semana, Flávio registrou 47,6 e Lula 46,6 eventual segundo turno. Tá ganhando, né? A estratégia petista de apostar na polarização direta com a família Bolsonaro visava transformar a eleição de 26 em uma nova edição de 22. Contudo, os levantamentos mais recentes apontam para uma armadilha. Com o clima plebiscitário, o eleitor não está mais julgando o passado de Bolsonaro, mas sim respondendo a seguinte pergunta: Lula merece mais 4 anos no governo? E a resposta, vocês sabem, definitivamente não. A pesquisa da Genial Quest, divulgada neste mês, mostrou uma inversão de humor perigosa para o governo. Pela primeira vez, o medo da continuidade do governo Lula superou numericamente o temor do retorno da família Bolsonaro ao poder. Além disso, a desaprovação do governo cresce em redutos antes inabaláveis, como o Nordeste. Flávio é a voz de Bolsonaro, com a modulação que o núcleo duro do PT não previu efeito. O Flávio não tem caído em pegadinhas. Olha só. Comentamos isso, como é fácil defender o Flávio Bolsonaro. Ele não cai em pegadinhas. Desde que começou a campanha, o único episódio que o Flávio foi alvo de críticas
Ele não foi alvo de críticas do eleitor de centro, o cara que pode votar nele. Ele foi alvo mesmo, óbvio que deve ter alguém que não é bolsonarista e tá pensando em votar nele que ficou chateado, mas majoritariamente as críticas que ele recebeu no seu único episódio foi nessa questão da misoginia.